Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre essa belezinha aqui, a lente Canon RF 800mm f11 IS STM. E antes de mais nada, vamos destrinchar essa nomenclatura. Essa é uma lente RF projetada para as câmeras mirrorless da série R da Canon de 800mm, portanto é uma super tele fixa. Aqui a gente não tem variação da distância focal, é 800mm. É uma lente com diafragma f11, e aí está a grande polêmica dessa objetiva, porque o f11 não é o diafragma mais aberto, máximo, não, é o único diafragma dessa lente. A gente não tem variação de diafragma, a gente só pode fotografar com diafragma f11. Ela é uma lente com estabilização de imagem IS e motor de foco STM, que é um motor de foco da Canon que normalmente equipa as lentes de entrada e intermediárias como essa objetiva. A Canon chama esse motor de Stepping Motor, em português motor passo a passo, que é um motor que é bastante silencioso, bem rápido, mas quando comparado aos motores USM, os motores ultrassônicos, que equipam as objetivas da série L, é um pouco mais lento, mas é um bom motor de foco. Essa então é a descrição da nomenclatura. Vamos ver algumas características dessa lente que causou bastante polêmica quando foi lançada há algum tempo atrás, justamente por essa característica que eu acabei de falar, de ter um único diafragma, uma única abertura de diafragma, que é f11. Isso foi bastante estranho no primeiro momento, porque a gente não está acostumado com lentes assim, mas a gente vai ver aí ao longo do review que faz bastante sentido esse projeto com apenas um diafragma. Como eu falei, é uma lente para a série R, então ela pode ser usada tanto nas câmeras mirrorless da série R cropadas ou full frames. Eu vou usar essa lente com uma câmera R6, uma full frame, mas se você tiver uma câmera cropada, uma R7 ou uma R10, por exemplo, você consegue usar essa objetiva sem nenhum problema, e aí você precisa considerar o fator de corte do seu sensor, porque você vai ter uma distância focal correspondente a uma objetiva de 1280mm, né? Porque você tem que multiplicar a distância focal da objetiva por 1,6, que é o fator de corte do sensor cropado da Canon. Então, se você está procurando uma objetiva para fotografar elementos, objetos muito distantes, essa certamente é uma opção para você. Eu gostaria de começar primeiro falando sobre as características físicas da objetiva. Ela é uma lente toda de plástico e não é selada, portanto, é muito importante cuidar com as condições do clima quando você estiver fotografando. Não dá para fotografar se estiver chovendo ou se você estiver num lugar que tenha muita poeira, muito pó, isso pode ser um problema e pode danificar eventualmente a lente. Essa característica é uma característica de todas as lentes dessas séries mais de entrada e mais intermediárias da Canon. Elas não são seladas e muitas delas têm a construção toda de plástico. É uma lente relativamente grande e eu tenho aqui uma outra objetiva, só para fins de comparação, que é uma EF 70-200. Essa aqui é uma objetiva para câmeras DSLR, é uma objetiva mais antiga, mas é uma lente que muita gente conhece, muita gente usa, só para a gente ter um nível de comparação. A 800mm, e eu tenho uma colinha aqui na tela do meu computador, ela pesa 1.260 gramas, 1,260 kg, enquanto que a 70-200 ela pesa 1,490 kg. Então, essa lente, apesar de ser maior, é mais leve do que a 70-200. E quando a gente pega essas duas lentes, a gente percebe isso claramente. Quer dizer, essa aqui é bem mais leve, o que obviamente facilita para a gente carregar a lente por mais tempo. Em termos de tamanho, essa lente mede 281,8 milímetros quando ela está assim fechada, em comparação com a 70-200, que mede 199 milímetros. Então aqui na 70-200 a gente tem quase 20 centímetros, enquanto que na 800 milímetros a gente tem
quase 30 milímetros, quase 30 centímetros. São 28 centímetros, um pouco mais de 28 centímetros. A questão é que para a gente fotografar com ela, a gente precisa abrir ela. Ela tem um anel aqui em cima, e para a gente fotografar, a gente precisa puxar, abrir, destravar esse anel e puxar a lente. Então ela fica bem maior no momento em que a gente vai fotografar. E nessa posição aberta, ela tem 351,8 milímetros, então ela tem pouco mais de 35 centímetros quando ela está completamente aberta, que é a posição para a gente fotografar. Então, como eu falei, ela tem esse anel de trava, que serve justamente para a gente poder recolher a objetivo e poder guardar ela num tamanho menor. Mas para fotografar, a gente precisa, como eu mostrei, abrir a lente. Então a gente destrava o anel e puxa para fora esse tubo interno e trava o anel novamente. Então isso é bastante importante. Para a gente conseguir fotografar, é preciso destravar, puxar o tubo interno e depois travar novamente a lente. Porque do contrário, a câmera avisa, exibe uma mensagem dizendo que não é possível fotografar, que a lente precisa ser colocada na posição de fotografia. Então, que é justamente essa, com o tubo interno estendido e o anel de trava travado. Só assim a gente consegue fotografar. E para transportar ou armazenar, a gente vai recolher esse tubo interno e vai travar de novo a objetiva. E quando ela está assim fechada, apesar de ter lá os seus 28 centímetros, ela cabe dentro de uma mochila pequena, inclusive. Então ela é bastante fácil de transportar. Ela é leve e, apesar de ser grande, não é tão grande, como eu falei, como a maioria das super teles. Ela pode ser transportada tranquilamente dentro de uma mochila com outros equipamentos, sem nenhum problema. No corpo da lente, a gente tem 3 botões. Um botão de distância de foco, um botão para ligar e desligar o autofoco e um botão para ligar e desligar o estabilizador de imagem. Esse seletor de distância de foco me permite fotografar em 2 modos de foco. O primeiro deles é aquele em que o foco é feito da distância mínima de foco até o infinito. E essa é uma observação importante, porque a distância mínima de foco dessa lente é bastante pequena para essa distância focal de 800 milímetros, que é de 6 metros. Então a gente consegue fotografar de 6 metros, fazer o foco de 6 metros até o infinito. Ou então de 20 metros até o infinito. E nesse caso a gente vai utilizar esse modo de foco se a gente estiver fotografando objetos, assuntos que estão a mais de 20 metros da objetiva. Isso faz com que o foco se torne mais rápido, porque ela só começa a procurar o foco a partir de 20 metros. Então você pode usar de 6 metros ao infinito ou de 20 metros ao infinito. Além disso, no corpo da lente existem 2 anéis, o anel de foco tradicional e o anel de controle, que é comum nas objetivas da série R. Então, esse anel de controle permite que você defina uma função para ele, uma função específica. Pode ser o ISO, pode ser a compensação de exposição, enfim, você consegue definir uma função para esse anel de controle. O diâmetro do filtro da lente é de 95 milímetros, que é um diâmetro comum para adaptadores, para filtros. Então, diferente das super teles tradicionais, mais caras, a gente tem aqui um diâmetro de filtro mais fácil da gente conseguir encontrar. Agora tem um detalhe, ela não vem com um parasol, e isso pode ser um problema. O parasol pode ser comprado separadamente, mas ela não vem com um parasol, né? Então, para quem gosta de usar o parasol para proteger a objetiva, né, o elemento mais exterior da objetiva, ou para evitar o flare, você vai precisar comprar um parasol separadamente, porque ela não vem com parasol. E além disso, ela não tem o colar do tripé. Normalmente, teles mais longas ou lentes maiores possuem esse colar que facilita na hora em que a gente está fotografando com a câmera no tripé para girar de horizontal para vertical. Essa lente não possui esse colar, ela tem apenas uma rosca
para a bandeja de tripé. Então a gente vai rosquear a bandeja diretamente na lente e não consegue fazer esse movimento de horizontal para vertical com facilidade, a não ser que você tenha uma cabeça de tripé que te permita fazer isso. Então isso pode ser um problema para quem gosta de fotografar com tripé. Agora eu queria falar sobre a minha experiência com a lente, o que eu achei de fotografar. E o primeiro ponto é essa questão do F11, né, dela ter apenas um diafragma. E isso, num primeiro momento, gera bastante preocupação, porque a gente pensa se essa lente vai desfocar bastante o fundo, será que essa lente tem um foco rápido o suficiente para acompanhar a movimentação de animais ou no momento de esporte, por exemplo, justamente por conta do motor STM e também dessa abertura menor, que faz com que entre menos luz, né? Por outro lado, entrando menos luz, a gente consegue fotografar em velocidades mais altas. E o que eu achei disso tudo? Primeiro, a questão do desfoque. E o fato dela ser uma super tele, ter uma distância focal bastante longa, faz com que a gente tenha um desfoque bastante interessante mesmo em F11. É claro que a gente não pode comparar com uma super tele, por exemplo, uma lente de 500mm f4 com uma lente f11. É claro que não dá para comparar, mas a gente consegue sim desfocar bastante o fundo. E claro também que esse desfoque vai depender das distâncias relativas, né? Da distância que o objeto fotografado está da lente e da distância que esse objeto fotografado está do fundo. Se ele estiver colado no fundo, obviamente o fundo não vai estar desfocado. Se ele estiver mais perto da lente e afastado do fundo, a gente vai ter um desfoque maior. Então, eventualmente, a composição precisa ser pensada para atingir esse objetivo, mas a gente consegue sim desfocar o fundo se a gente tiver essas distâncias relativas adequadas, né? Como a gente pode ver nessa foto. Então eu tenho essa flor que está bem afastada do fundo, então bem distante da flor, talvez uns 20 metros, eu tenho uma construção que aparece completamente desfocada, enquanto que a folhagem ao redor da flor está bastante focada. Então é importante a gente pensar na composição para conseguir esse desfoque quando for necessário. Mas sim, quando as condições estão adequadas, a gente tem um bom desfoque do fundo e um bom destaque do elemento fotografado desse plano de fundo. O segundo ponto é a velocidade de foco, em função, como eu falei, do motor e da própria abertura. E o que eu percebi é que, em condições ideais de luz, o foco é bastante rápido. Quando a gente está em condições menos favoráveis de luz, o foco já não é tão rápido assim. A gente já tem um pouco mais de dificuldade para focar. Então, se você está fotografando num dia muito nublado, ou num lugar com muita sombra, ou no final do dia, talvez o foco não seja tão rápido. Mas nada que impeça a foto. Talvez movimentos muito bruscos dificultem o foco. Mas quando o assunto está mais parado, está se movimentando um pouco mais lentamente, a gente também consegue fotografar. Então é importante fazer essa ressalva aqui. Ela é muito rápida quando a gente tem muita luz, nas condições ideais de luz, para as quais ela foi projetada, né? Uma lente para fotografar durante o dia com bastante luz, ela funciona perfeitamente, o foco é bastante rápido. Quando a gente tem menos luz, tem uma condição de luz menos favorável, a gente tem um foco um pouco mais lento. De fato é assim, pelo menos foi isso que eu percebi nas fotos que eu pude fazer. E por fim, é possível fotografar numa velocidade alta, justamente para congelar o movimento nesses momentos em que o assunto está se movimentando muito rápido. E aí a gente vai ter a questão do ISO, né? Essa objetiva foi projetada para ser usada com as câmeras mirrorless da série R, que de uma maneira geral possuem um resultado em ISOs mais altos bastante bom. A gente não pode, obviamente, abrir mais o diafragma, né, para a gente conseguir fotografar numa velocidade maior. Então,
o que resta é aumentar o ISO. Mas isso obviamente vai depender do quanto você tolera o ruído de um ISO alto. Então a gente aumenta o ISO, a gente consegue fotografar com velocidades maiores e consegue então congelar o movimento. De novo, ressaltando, né, a gente está fotografando, a gente vai precisar aumentar o ISO quando a gente tem menos luz. Se você estiver fotografando nas condições ideais para as quais a lente foi planejada, foi projetada, você não vai precisar aumentar o ISO, você vai conseguir fotografar com velocidades altas, mesmo com o ISO baixo. Por outro lado, se você precisar baixar a velocidade, você tem o estabilizador de imagem, e esse é um ponto importante que a gente precisa destacar. O estabilizador de imagem dessa objetiva, segundo a Canon, compensa 4 pontos. Então você consegue fotografar com velocidade mais baixa. É claro que isso depende muito da condição em que você está fotografando, depende muito de como você fotografa. Eu, por exemplo, prefiro não usar velocidades muito baixas, porque eu acabo tremendo um pouco, principalmente com uma lente muito longa como essa, né? Então qualquer pequeno movimento é traduzido na imagem como um grande deslocamento. Então isso é bastante relativo, mas o estabilizador de imagem, segundo a Canon, compensa o movimento em até 4 pontos. Então supostamente você consegue fotografar com velocidades mais baixas. No meu teste aqui, eu consegui fotografar sem tremer, com velocidades de 1 sobre 125, 1 sobre 160, que é uma velocidade bastante baixa para uma lente tão longa como essa, que supostamente deveria ser usada com velocidades a partir de 1 sobre 800, né? Então é uma velocidade bastante baixa. Se você talvez fotografar com um pouco mais de firmeza, com um pouco mais de cuidado do que eu fotografei com essa lente, talvez você consiga fotografar aí até 1 sobre 30 segundos, que é obviamente bastante baixa essa velocidade. Agora, dito tudo isso, né, da parte estrutural da objetiva, das características de uso dela, eu queria mostrar algumas fotos no Lightroom para a gente ver essas fotos ampliadas, para a gente ver a qualidade de imagem de fato, a nitidez que essa lente entrega. Então eu separei aqui algumas fotos que eu fiz com a lente, e antes, o primeiro ponto que eu quero destacar é a nitidez, né? Então ampliando essa foto em 100%, e essa é uma foto feita, veja, em condições ótimas de luz. Eu tinha um dia bastante ensolarado. Aqui em cima eu tenho os metadados EXIF, então essa foto foi feita com 1 sobre 200 e ISO 1000, e a gente percebe que a gente tem um foco bastante preciso e uma boa nitidez. Outro ponto importante que eu observei em todas as fotos é que a gente não tem quase aberração cromática. Eu vou abrir aqui o módulo da revelação, vou desabilitar a opção de remover desvio cromático e ativar correções de perfil. E perceba que eu basicamente não tenho aberrações cromáticas. Isso porque a especificação técnica da objetiva diz que ela tem um elemento óptico que a Canon chama de DO, Diffractive Optics, que é um elemento óptico desenvolvido para diminuir a aberração cromática e aumentar a nitidez. E o que eu percebo é isso, a gente basicamente não tem aberração cromática. Veja, eu vou até ampliar um pouquinho mais em 200% para a gente ver isso. A gente não tem alterações causadas por aberrações cromáticas e tem uma nitidez bastante interessante. Agora, eu percebo que ela produz alguma vinheta, que não é um problema, porque aqui no Lightroom a gente resolve facilmente clicando em ativar correções de perfil, e perceba, a gente tem isso imediatamente corrigido. Então, desvio cromático, aberração cromática não é um problema, definitivamente, e a vinheta que a gente tem causada pela lente também é facilmente resolvido, não há nenhum problema. Então, de novo, ampliando a foto em 200%, eu acredito que a gente tem aí uma nitidez bastante satisfatória. Agora em 100% de ampliação, então fiquei bastante satisfeito, bastante feliz com a nitidez, a qualidade da imagem. Tenho aqui alguns outros exemplos, antes de eu mostrar a velocidade do foco.
para a gente comparar isso, a questão da nitidez. Veja essa outra foto, mais uma vez, em condições mais favoráveis de luz. Estou fotografando com ISO 2001/800 e quando a gente aproxima a foto, a gente vê que tem um nível de nitidez bastante bom e o foco está bem cravado, bem preciso. Uma outra imagem da mesma situação. Então percebam, são duas fotos feitas em sequência e a gente tem um foco cravado e uma nitidez bastante boa. Um outro exemplo aqui, olha, veja só essa foto. Essa é uma foto de retrato, eu estava bastante distante dessa pessoa. De novo, uma situação de luz favorável. Eu estou com ISO 2000 e a velocidade 1/1000. E a gente, quando aproxima, percebe que a foto está bem focada, com bastante detalhe, bastante nitidez. Vamos ver se eu tenho outros exemplos, acho que sim. Mais uma vez, um pássaro. E, de novo, aproximando a foto, a gente tem essa impressão, pelo menos eu tenho essa impressão, de que a gente tem bastante nitidez e o foco está bem cravado. Outro exemplo, aqui eu separei essa foto aqui porque é um exemplo de como essa lente comprime os planos, né? O que também pode ser interessante em algumas situações. É um barco e a gente tem essa sensação de compressão de plano e o horizonte lá no fundo, bem próximo aqui do barco. Em algumas situações isso pode ser bastante interessante. Mais uma foto de ave e, de novo, se a gente ampliar a foto, a gente vai ver aí a nitidez e o foco bastante cravado. E vejam que eu estou sempre fotografando com velocidades relativamente altas, porque, como eu falei anteriormente, eu prefiro assim para não correr o risco de tremer, mas se você fotografa de uma maneira um pouco mais firme do que eu provavelmente fotografo, você vai ter a possibilidade de usar velocidades mais baixas. Nos meus testes aqui, velocidades mais baixas resultaram em fotos tremidas. E mais um exemplo, aqui de novo, olha, a qualidade. E aqui, veja, eu estou com ISO bastante alto, eu estou com ISO 8000, fiz um teste de aumentar bastante a velocidade para precisar usar um ISO muito mais alto. E, como eu falei anteriormente, o nível de ruído num ISO tão alto como esse, nessa câmera R6, é bastante, pelo menos para mim, é bastante aceitável. Lembrando que eu estou aqui com 100% de ampliação, então a gente está aqui procurando ruído, né? E é bastante, no meu entender, aqui bastante aceitável. Outro ponto que eu quero destacar é a velocidade do foco para acompanhar o movimento de um determinado assunto. Então, veja só nessas fotos, a gaivota voando, e de novo aqui tem uma situação de luz bastante satisfatória. Estou usando 1/2500 de velocidade para congelar esse movimento, né? O ISO 1250, e percebam como a gaivota voando, na verdade aqui ela está mais planando do que voando. Vou abrir até o navegador para a gente ver a foto inteira aqui à esquerda. A gente consegue manter o foco em posição. Eventualmente eu percebo um pequeno erro, mas nada que comprometa essa sequência. Veja aqui que eu tenho uma série de fotos bastante grande e o foco está cravadinho lá no olho da gaivota. Veja só. Então, essa série toda de fotos aqui, a gente tem o foco trabalhando perfeitamente, pelo menos para o que eu consigo enxergar aqui, eu diria isso, né? Então, a gente não tem o foco perdido e todas as fotos dessa série foram aproveitadas. Olha só, vou passando aqui, ó, e a gente tem isso. O que é difícil, talvez o que mais seja difícil, é manter o elemento que está voando, ou nesse caso a gaivota, ou se movendo, na área de foco, no centro do enquadramento, né? Porque como a gente tem uma grande distância focal, a gente tem um ângulo de visão muito estreito e qualquer pequeno movimento, tanto do fotógrafo quanto do objeto que está se movendo, ele sai do centro do quadro e aí o foco se perde, não tem jeito.
mas não é o problema do foco, é o problema da velocidade do movimento, enfim, da amplitude do movimento. Então, veja toda a série de fotos aqui com o foco adequado. Agora, uma outra sequência de fotos em que a gente tem mais movimento, e de novo, eu tenho a impressão aqui de que a gente tem essa gaivota, que foi onde eu estava rastreando, enfim, que o foco estava rastreando, o tempo todo em foco. E perceba que quando eu tenho um movimento mais brusco da gaivota, enfim, para um lado ou para o outro, ela sai do centro do enquadramento e a chance da gente perder o foco, então, aumenta, mas justamente por conta do movimento e não por conta da velocidade do foco. Então, veja, eu vou passar aqui mais rapidamente essas fotos para a gente ver como todas as fotos estão em foco. E aqui a gente tem um movimento maior, porque as gaivotas estão se estranhando ali no ninho, e a lente consegue acompanhar o foco sem problema nenhum. Eventualmente, ela sai um pouquinho do centro do enquadramento, mas o foco aparentemente está conseguindo acompanhar o assunto, enfim, sem muita dificuldade. Portanto, concluindo, né, depois de ver essas fotos, a minha opinião é de que o foco é bastante rápido quando a gente tem condições de luz adequadas. Em algumas fotos que eu fiz com menos luz, como eu falei anteriormente, eu tive um pouco mais de dificuldade de focar. Nada que impossibilitasse de fazer a foto. E isso talvez seja um problema quando a gente precisa acompanhar movimentos muito intensos, como nesse caso aqui dos pássaros voando, enfim. Mas em condições adequadas de luz, condições de luz para as quais a lente foi projetada, eu achei bastante interessante o resultado. Então é isso, pessoal. Essa foi a lente RF 800mm f11 da Canon. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse review, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.